Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao LH Podcast, Conexões Químicas e Decisões. E se você tem interesse em áreas da saúde, qualidade de vida e educação, esse é mais um episódio gravado para você. Então, se você gosta, se inscreve no canal, curte, compartilhe. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre música e vida. A música está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Ela embala emoções, marca memórias e nos conecta com o que há de mais humano. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre como a música pode influenciar positivamente a nossa vida. E para isso, eu estou aqui hoje com o maestro Rogério Toledo, que além de reger sons, conduz histórias, vivências e sentidos por meio da arte musical. Rogério, um prazer tê-lo aqui, obrigado pelo seu tempo e espero que a gente tenha um papo bem gostoso. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir de alguma forma para esse tema tão maravilhoso que é música e vida. Joia. Rogério, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta relacionada à sua trajetória. Quando é que a música entrou na sua vida? Como é que a música chegou para você? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, fui criado com uma família que minha avó cantava no coro da igreja. Certo. Né? Então ela cantava no coro da igreja, no coro feminino, e na igreja que nós íamos tinha um trabalho de música para crianças. Então foi ali que eu fui pego pela música e nunca mais larguei dela, né? E cercado por música, não só na igreja, mas um ambiente muito musical. Eu acho que a música me escolheu. Sim, eu entrei na música, não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. Escolhido. E você consegue, é possível, talvez seja uma pergunta meio bobinha, mas assim, é possível mensurar quanto que a música influenciou a sua formação, quanto que a música te influencia hoje? Olha, essa pergunta, se é possível, o quanto, talvez eu não pudesse precisar, tipo assim, 80%, 90%, 70%, mas eu acho que quando as pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo das minhas funções. Alguém fala assim para mim, ou então se eu conto para alguém, vou começar a trabalhar na Unimed com um coral. Aí a pessoa fala, com o quê? Eu falo, com música, eu não sei fazer mais nada. Então talvez mais do que eu penso, mais do que eu posso aquilatar. E com certeza isso deve te dar um prazer muito grande, pessoal, eu gosto e eu muito acho que do que faço e da vida que levo. Alguém brinca comigo, você vive em cárcere privado, porque uma hora você está regendo, outra hora você está dando aula, você faz isso o tempo inteiro. Eu falo, é verdade. Mas é um cárcere privado que eu gosto. A impressão que eu tenho é que quando a gente está, a percepção minha, próximo de quem tem essa função, esse ofício, essa profissão, ou fora, né, desse contexto de proximidade, mas sempre a música é algo muito bom. E eu acho que independente do gênero, né? Tem Verdade. Gênero para todo mundo e eu acho que o efeito que ela causa é muito mais positivo do que qualquer outra situação. Não sei se existe alguma situação que você pode dizer que a música tem efeito negativo nas pessoas, não sei. Mas a impressão que ela me dá é que sempre cria ambientes confortáveis, alegres, enfim. É muito interessante a sua colocação. Eu acho que no decorrer da nossa conversa nós podemos voltar a isso. Com certeza. Porque trata realmente disso. Alguns filósofos pensavam isso e nos alertavam a esse respeito. Dentro dessa tua experiência, dá para pegar, por exemplo, uns 20 anos, 10, 20 anos, que você acha que na sua percepção, o que mudou na música e que você acha que é importante, de uma maneira geral? Eu penso que... Independente de gênero. Sim, eu penso que justamente pensando nas possibilidades da música, dos últimos 20 anos eu diria que a globalização ampliou as possibilidades. Então você aqui no Brasil pode saber exatamente o que está acontecendo na Austrália hoje, ou o que aconteceu ontem.
Ou quais as tendências que a Europa está fazendo? Ou aqui dentro do Brasil mesmo, a gente não precisa sair, né? Então, eu diria que nos últimos 20 anos, isso se tornou muito exponencial. Ok. Né? Porque música, sempre se gostou da música do outro povo, né? Quando a gente pensa em coro, a gente adora o que os africanos fazem no coro, adora o que os americanos fazem no coro, mas também gosta do que os ingleses faziam com coro, que os alemães faziam com coro. Mas vamos pensar quanto tempo demorava para chegar essa informação, né? Quanto tempo? Agora, então, um coro cantou ontem, alguém de um celular postou lá na universidade aquele coro cantando, ou uma banda de rock, está tudo no tempo. Então, acredito que nos últimos 20 anos, a maior mudança, na minha opinião, é que todo mundo teve acesso muito rápido a tudo que se faz. Então, houve uma democratização muito maior do que antes. Eu acho que isso em tudo, né? Eu acho que essa rapidez com que a gente consegue receber e transmitir informações pensando em tecnologia, eu acho que foram em todas as áreas, né? Pensando em senso comum, eu posso dizer nesse contexto que você está dizendo, muitas pessoas dentro da música, eu acho que começaram a ter mais voz também, né? Porque é o que você falou, né? Eu tenho um grupo, eu tenho uma banda, eu tenho uma dupla, eu filmo ali o que está acontecendo, eu disponibilizo isso nas minhas redes e rapidamente ganha o mundo. Ganha o mundo. Então, essa democratização que você falou, eu acho que é no mais amplo sentido, né? Com certeza. Por exemplo, a gente sabe que tem filmes que concorreram a Oscar e até ganharam Oscar, que foram feitos no celular. Certo, Né? Ah, não, mas não foi só feito no celular. Sim, mas talvez o ponto de partida e um bom material foi feito no celular. Então, se um filme que precisa de tantas coisas pode ser feito assim, imagine você cantar na sua sala, você gravar uma banda de garagem, ou gravar até mesmo conjuntos maiores no circuito de celulares, né? Computadores, iPads. Então, a gente acaba entendendo que essa democratização realmente está na mão de todo mundo, da pessoa mais simples até aquela pessoa mais culta, mais rica. Todos têm acesso a isso hoje em dia. Eu acho isso fantástico, em todos os níveis, sabendo utilizar a ferramenta, eu acho isso espetacular. Hoje a gente sabe que a música tem um poder de emocionar, de acalmar e até de curar, né? Apesar de que dentro do contexto médico-científico isso ainda sofre muita resistência pelas confirmações que são necessárias no contexto de ciência, né? Na sua visão e na sua experiência, como que a prática da música pode influenciar a saúde mental e emocional das pessoas no dia a dia? Então, professor, quando a gente vive de música, a gente se torna um pouco... Tudo aquilo que você faz como ofício, você deve tomar cuidado do jeito que você faz, não é? Sempre. Porque o coveiro, ele não chora toda vez que ele sepulta alguém. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele se tornou preparado para aquilo ali, mas com certeza há algumas situações durante a vida de um coveiro, por exemplo, que vão marcar. Ele vai lembrar de alguma coisa que ele fez, que marcou a vida dele. Já o músico não pode ser assim. Não pode ter um momento que marque, né? A gente vai acabar fazendo de uma forma automática? Pode fazer. Mas cada ensaio, cada apresentação, cada execução tem o seu valor. Sim. Né? E ontem mesmo eu li uma pesquisa que diz que quando ouvimos uma música e ficamos arrepiados, é porque há neurotransmissores que fazem reações químicas dentro da gente, Sim. a música, né? Como ela pode influenciar nessas emoções, nesse equilíbrio do ser humano? Diz que o feto, a partir da 24ª semana, ele já reage à música. Sim. Tá? Então, estamos falando da vida intrauterina, antes de nascer, né? O senhor começou falando na sua primeira palavra que a música está presente em toda a nossa vida. Nós dormimos com música. Tem gente
que se não colocar uma música relaxante não consegue dormir. Nós dirigimos com música. Tem gente que se não tiver uma música bem viva, ele sente sono ao dirigir. Sim. Então, isso acho que está respondendo a sua pergunta, né? Como que a música influencia as nossas emoções, né? Então, porque ela traz letargia quando tem uma agitação, mas ela também traz tranquilidade, ela também traz agilidade, vivacidade quando há uma prostração. Perfeito. Né? Então, como que a música pode fazer isso? Eu acho que eu não tenho essa resposta. Porque, para uns, a música calma, para outros a música excita, para outros a música motiva, para outros a música... Então, como eu disse em algum momento atrás, Platão, no seu livro sobre a sociedade, ele fala que cuidado com o tipo de música. O senhor me perguntou, existe alguma música que pode fazer mal? Sim, existe. Pode ser. Existe. Existem relatos de jovens que assassinaram seus pais e perguntaram para ele, por que você foi motivado a isso? E ele diz assim, não sei, eu estava ouvindo uma música e de repente eu acordei com isso acontecendo. Então, tudo está dentro dessa sua pergunta. Sim. Como que a música influencia? Para bem e para mal. Né? Então, tem pessoas que os jovens gostam de uma música mais agitada, mais firme. Né? Já tem pessoas idosas que se ouvir um pancadão, como a gente costuma dizer o termo, sente mal, fala que sobe a pressão. Né? Dá desconforto. E biologicamente nós sabemos que isso realmente acontece, porque a música ela tem 3 elementos básicos: melodia, ritmo e harmonia. Ok. São os 3 elementos da música. Tá? E isso independente de gênero, isso exatamente. Música é a base de qualquer... Quando a gente vai definir sobre música, arte de combinações de maneira agradável, há elementos da música. A gente tem lá melodia, ritmo e harmonia. Isso que você falou é como se fosse uma definição do que é música. A definição master da música. Tá. Então, quando a gente fala de ritmo, esses 3 elementos, professor, é uma coisa assim fantástica para a gente até embasar a nossa conversa. Primeiro é melodia. A melodia trata do que na gente? De uma coisa chamada emoções. Né? Quem não lembra do Roberto Carlos virando o microfone, o pedestal do microfone, cantando Quando Eu Estou Aqui. E o tema da música dele é emoções. Né? Quando você ouve, eu trabalho muito com música e terceira idade. Tem um coro da UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, da Unesp. E a gente sabe que quando um idoso ouve uma música, ele lembra lugares, datas, pessoas, cheiros, cores, coisas que talvez ele não lembrasse de outra forma. É um gatilho para isso. Memórias. A gente costuma dizer, há poucos anos atrás, uma amiga me levou para conhecer sua tia que tinha Alzheimer. E essa tia não reconhecia as próprias sobrinhas. Certo. Naquele momento. Naquele momento. Fase. Só que ela falava assim, tia, canta para o maestro. Ela cantava em italiano. Ela não só cantava, ela lembrava de uma música, mas lembrava de uma música em outra língua. Então, quer dizer, a melodia, que nós falamos dos elementos da música, a melodia é o primeiro elemento e ela é banhada no quê? No conteúdo das nossas emoções. Então, quando você lembra de uma música, você lembra de uma namorada, você lembra de um parente, você lembra de uma situação, de uma época da sua vida. Porque aquela melodia mexe com a sua sensibilidade. Né? Aí nós estamos falando de um jovem que disse que ouviu uma música e assassinou. Alguém acredita que por conta do ritmo, que é o segundo elemento da música. E o mais importante. Porque como que eu sei que um samba é um samba? Por causa do ritmo de samba. Okay. Porque as notas são as mesmas. A nota do samba, a nota da valsa, não existe um dó para a valsa, um dó para o samba, um dó para o funk. Mas o ritmo do funk é um, o ritmo da valsa é um. Então, o ritmo é a situação biológica da música. Então, o senhor que é da área da medicina sabe que já fizeram estudos com pessoas e colocaram uma pessoa numa sala ouvindo uma música num compasso binário. O rim dela acelerou. Aquela história que as pessoas não gostam de ouvir um batidão muito forte porque diz que mexe no coração, certo. Porque você começa a sentir o batistaca ali. Tá. Então,
Primeiro elemento, a melodia cuida das nossas emoções. Eu vou lembrar de coisas, de lugares, eu vou me tornar uma pessoa mais afetuosa. Então tem uma criança lá agressiva ou com algum distúrbio ou alguma necessidade especial. A melodia pode acalmar, pode trazer sensibilidade. O ritmo vai mexer na função biológica dessa pessoa. E existe o terceiro elemento, que é a harmonia. Esse elemento, ele é fantástico. E aí, a gente abre uma digressão para os estilos musicais, que diz respeito à harmonia especificamente ao intelecto. Então, a melodia, ela cuida do aspecto, e estou repetindo justamente para ir formando esse conceito nos nossos ouvintes. Certo. Primeiro conceito da melodia, ela vai formar a sensibilidade, as emoções, né? A resposta às coisas. É tão triste ver que hoje em dia existem pessoas que você fala, que você pergunta, que você diz, e isso as pessoas que trabalham no RH ou até no processo criminalístico, sabe? Pessoas que não esboçam a menor expressão. Diante de música, independente de qual seja a música, é difícil. É difícil. Então a música vai trazer isso. O ritmo vai mexer com a nossa biologia, mas a harmonia com o nosso intelecto. Interessante. E aí, Platão dizia, cuidado com o tipo de música que você oferece para o povo, porque música é vibração, e um dia isso vai responder, isso vai ter reação. Então a gente costuma dizer que a harmonia, o que é harmonia? As pessoas pensam que a harmonia é um conjunto harmonioso. Harmonioso poderia ser traduzido como afinado, como bem ensaiado, certo. Harmonioso. Agora, harmonia tem a ver com progressão de vozes. Então, uma banda está tocando, a guitarra está fazendo um acorde, aquele mesmo acorde tem como base o baixo que está tocando uma nota que seja a base daquele acorde, ou uma inversão desse acorde. Então, a harmonia é isso. A harmonia não tem nada a ver se está bonito, se está afinado, se está arrumado. Eu posso dizer que a harmonia e a harmonização a estrutura. Caminham juntos, mas são distintos. São coisas diferentes. Okay. Então, assim como a melodia cuida da nossa emoção, como o ritmo cuida do nossa biologia, a harmonia cuida do nosso intelecto. Então, aquela pergunta, tem música ruim? Tem aquela que destrói o intelecto. E nem sempre o que é ruim para você vai ser ruim para mim. Ruim para o outro. E uma coisa interessante, assim, eu vejo por experiência própria e eu ouço muito dos alunos e de amigos, por exemplo, dentro do contexto universitário, que é uma rotina que nós temos, os alunos, muitos gostam de estudar com música, outros não gostam. Eu sempre gostei. Né? E a gente sabe que dentro do contexto biológico, você falou dos neurotransmissores, né? Isso você já tem isso comprovado, exatamente. E você tem situações em que a música mexendo com emoções, hoje a gente sabe pelos estudos também, que o aprendizado, se eu pensar em sala de aula, se eu pensar nos alunos, o aprendizado depende muito de emoções. Né? No sentido, inclusive, de emoções ajudar você a ter as suas memórias, como você bem trouxe algumas já, né? E isso, né, essas memórias associadas com as emoções são muito importantes para o aprendizado. Né? E uma curiosidade não, uma coisa que eu percebo que também tem está relacionado com esse contexto, às vezes a gente vê em filmes, né? Óbvio que alguns são hollywoodianos, mas dentro do que você falou há pouco também, dessa democratização que você tem de vídeos. Eu já vi vídeos de pessoas gravando um concerto, não sei se é o termo correto, mas está dentro de um teatro, de um ambiente para assistir. No caso, era um pianista e ele se transformava fisicamente. Então, conforme, eu vou usar um termo que eu não sei se tecnicamente é correto, mas conforme ia crescendo, né, o momento da apresentação, era visível, a expressão facial. É até legal de você ver, porque a impressão que eu tinha é que não interessava para ele quem estava ali, não interessava onde ele estava. Essa é uma percepção minha, interessava o que ele estava fazendo. Então, quer dizer, não acho que deve ser, dentro de alguns contextos mais técnicos científicos, difícil de você fazer algumas comprovações, mas que existem, fatos existem. Existem. Né, e positivos. Né? Então, como eu
o senhor falou muito bem sobre, por exemplo, pensar no pianista, né? A música, ela é algo assim muito longe, acho que da nossa compreensão. É mais fácil senti-la do que compreendê-la. Porque, Para por mim exemplo, faz muito sentido isso. não é verdade? Por exemplo, eu digo isso como um senso comum. Ok. Porque, por exemplo, você ouve uma música, eu já disse, você é remetido a um lugar, a uma situação, né? Sobre estudar com música. Na década de 90, saíram várias reportagens, mundo afora, dizendo que Mozart estimulava a matemática. Uhum. Dizendo que, e aí os cursinhos pré-vestibulares, os professores pegando essa deixa, colocavam Mozart para ouvir e faziam fórmulas de química, de física, de matemática, cantado, né? O senhor me falou agora há pouco sobre que a música, os estudos, que já é comprovado e tudo mais, diz que os dois hemisférios do cérebro se conectam de uma forma como nenhuma outra coisa. Eletrodos acoplados ao cérebro das pessoas, quando elas ouvem música, há uma explosão dentro do cérebro de luzes, vamos assim dizer, que não existe nenhuma outra coisa que o homem faça que tenha isso, né? Circuitaria química, alguns estudiosos chamam isso de sopa química. É uma liberação Olha aí. maciça, né? Isso, então acontece isso. Então, libera dopamina, libera esses neurotransmissores que vão trazer alívio, para outro vai trazer excitação, como eu já falei. E o que é interessante, independente dos estilos. Agora, tem estilo, e por isso eu falei da questão da harmonia. Okay. Né? Tem estilos que são muito pobres harmonicamente. De uma maneira técnica. De uma maneira técnica. Né? Por exemplo, o jazz, a MPB. Às vezes a gente pensa, tocar música popular é fácil, é mais fácil que a música erudita. Uma música popular bem escrita, bem feita, é algo extremamente complexo. Né? A MPB e o jazz tem, se você pegar uma música de Djavan, por exemplo, que é um músico brasileiro, é tão rico a parte literária, mas muito mais ainda a parte harmônica. Os acordes daquilo são extremamente bem planejados, Hoje em dia nós temos faculdade específica de MPB. Né? Interessante. No Rio de Janeiro, já nos anos 90, iniciou o curso de MPB na Unirio. Hoje a gente sabe que todas as universidades do Brasil têm não só a disciplina, e tem várias outras que vão ter esse curso. Mas isso começou a estudar lá nos anos 90. Mas o que é um trabalho que talvez desde os 50, 60 já vinha, trabalhando na harmonia. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso, é que a música, tanto pela melodia, pelo ritmo e pela harmonia, mexe demais com o ser humano. Eu posso, Rogério, dizer então que eu posso ter uma situação que tecnicamente eu posso considerar aquela música pobre, no sentido técnico exclusivamente, mas que pode ser uma música que represente a cultura. Com certeza. Então, quer dizer, você entra numa situação, às vezes, que ser técnico, pensando do lado tecnicista, não necessariamente eu posso dizer que aquilo não seja bom e importante para um grupo de pessoas, para uma cultura, né? Inclusive, isso é um princípio de respeito, né? Exato. Porque, por exemplo, também penso. Quando a gente ouve falar da Reforma Protestante, né? Lutero escreveu muita coisa. Por exemplo, a língua alemã foi unificada através da tradução da Bíblia. Isso. Existiam 1000 dialetos, 1000 maneiras de falar alemão. Ele reuniu tudo isso. As teses dele foram importantes? Foram importantes, com certeza. Mudou a história. Só que o que divulgou o trabalho de Lutero, que ecoou no mundo, foi através da música. A música. E o que dizer de Bach? Então, quando a gente pega um Bach, Johann Sebastian Bach, né? Beethoven dizia para as pessoas, Bach em alemão significa riacho. Beethoven falava, Bach não é riacho, é um oceano. Oceano. Não me rebaixe. Tipo isso, né? Então, Johann Sebastian Bach, ele tem coisas que todo músico é obrigado a estudar. Um pianista, por exemplo, ele tem que tocar Beethoven, Chopin e Bach.
Ele pode substituir o clássico por outro, mas ele tem que tocar Beethoven. Uhum. Chopin como principal mestre do romantismo e Bach como principal mestre da história da música, não só do barroco, tá? Só que muitas coisas que nós ouvimos de Bach, Johann Sebastian Bach, eram canções folclóricas do seu povo. Talvez fosse uma musiquinha brega. Sim. Que ele criou aquilo ali tão bem. E que naquele contexto era extremamente importante para aquele grupo, né? Há uma moça que faz Unicamp, terminando regência, e ela fez harmonia, que é uma matéria obrigatória na regência. E ela estava me contando que no primeiro semestre, que ela estava estudando lá o barroco, que ela estava cansada de primeiro e quinto, são graus que a gente estuda na harmonia. Resoluções de primeiro e quinto. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se fosse um outro jovem compositor, ia querer já colocar o acorde mais complexo do mundo. Mas Johann Sebastian Bach trabalhava tão bem essa estrutura, a estrutura master da música. E o que isso tem a ver com a nossa situação? Talvez essa simplicidade ele encontrasse na música folclórica do seu povo. Folclórica do povo dele. Né? Tive uma professora na faculdade, dona Ana Rutter, que ela era missionária norte-americana na África. E ela levou um teclado pelos idos de 1950 para a África. Teclado colorido. Todo colorido, as teclas todas coloridas, e começou a tocar debaixo de uma árvore. E aí o pessoal mexendo naquilo quebrou o teclado dela. Ela chorou e queria ir embora, e não queria mais ficar na África. E o esposo dela falou para ela assim: por que você não aprende a música deles? E aí tem a ver com o que o senhor está falando. Valorizar a cultura daquele povo. E respeitar essa cultura, porque tem um significado gigantesco para eles. Quando o senhor me perguntou, a primeira pergunta, como que a música entrou na minha vida, qual a importância dela para mim? Eu fiquei pensando, eu tinha um contato direto através dos coros, que a minha avó me levava, eu assistia, mas meu avô, parte de mãe, que ele era do interior de São Paulo, eu morando lá no Rio, mas vinha passar as férias com ele, às 4h30, 5 da manhã, ele ligava o radinho de pilha nas modas de viola. Sim. Então, como que eu amo aquilo? Porque me remete, como você falou, algo cultural, aconchego. Família, mas no Rio de Janeiro, a gente, em qualquer lugar que você esbarra, está ouvindo samba. Samba de escola de samba e a bossa nova. Pagode. Então, como que eu gosto dessas três vertentes? Música sacra, a música sertaneja e o samba bossa nova. Por quê? Porque representa isso. Então, quando a gente vê uma música, às vezes, os mais eruditos não vão gostar de determinado estilo. É uma tolice. É natural, mas é uma tolice você falar mal contra um estilo, porque ele representa a importância para aquele povo. Então, Vila Lobos, nós conversávamos sobre ele em algum momento, e ele é considerado o cantor das Américas. Agora existem relatos que Vila Lobos é considerado o músico mais importante do século XX. Sensacional. O cantor do Brasil, o cantor das Américas, agora o músico mais importante do século XX. Então preste atenção. O que Vila Lobos fez? Ele andou por esse Brasil de ponta a ponta, colhendo as canções de roda das crianças. Então, o Irapuru... A cultura do Brasil. A cultura do Brasil. Diz que ele se embrenhava pela Amazônia e para outros lugares. Né? Passa, Passa, Gavião. Quem não conhece essa música? Ele foi lá e fez isso, uma peça magistral para piano. E as baquianas brasileiras, né? Baquiana, porque baseado no trabalho de Johann Sebastian Bach, brasileira. Então ele trouxe para nós o que o Bach fazia com as canções dos alemães. Uma pergunta de quem, você falou de uma coisa, é uma curiosidade, desconhecimento meu. Quando você fala dessas baquianas, né? Então essa referência, esse gênio que foi Johann, mas ele fez essa adaptação então para o Brasil, a cultura brasileira, usando, posso dizer assim, uma base musical, ou simplesmente fazendo uma referência ao que o Bach fez em relação a buscar na cultura do seu povo a música? Então, muito boa a sua pergunta, porque eu acho que ela pode esclarecer a muita gente que talvez tenha essa dúvida. Por que baquiana, né? Isso. Então, o Bach, ele é o grande gênio da música, tá? Mozart é gênio. Eu seria injusto se eu citasse, citar poucos, mas Haydn é considerado um dos que melhor escreve, tá?
Ele foi professor de muitos dos músicos famosos. Beethoven, ele modifica a estrutura do piano, ele modifica a estrutura da harmonia, ele é um grande estudioso da harmonia, nós devemos muito a Beethoven. Mozart, considerado o grande gênio, né? O jeito dele compor, a forma dele, maravilhoso. Aí, quando a gente chega a Chopin, a gente aprende que Chopin é o que melhor escreve. Ué, mas não era Haydn que a gente aprendeu lá no passado? O que eu quero dizer com isso? Todos eles são importantes. Ok. Mas todos eles dizem que Bach é o grande gênio. Certo. E o que Bach tem de fantástico? Bach era profundo conhecedor da voz humana. Então, existiam vozes. Quando ele vai ensinar seus filhos e a sua segunda esposa, Ana Madalena, ele começa com um livrinho chamado Pequeno Livro de Ana Madalena Bach, com prelúdiozinhos, minuetos, coisas simples, mas não menos importantes. Certo. Aí esses filhos estão crescendo, ele continua ensinando. Aí vem as invenções a 2 vozes, as invenções a 3 vozes, as sinfonietas, as fuguetas. E a maior arte que ele morreu sem acabá-la, a arte da fuga. Grande mestre da fuga. Então, fuga, tecnicamente, um estilo musical, certo, né? Onde uma voz, então começa a mão direita, a esquerda, e essa aqui vai ter um desenvolvimento. Uhum. Então, o Bach fez isso usando temas alemães, temas da Europa, temas ingleses, né? Porque por mais que não existia a internet, eles conheciam. Sim. Né? Bach existia, a gente aprende que existia um Bach para cada cidade da Alemanha. Então acho que quando eles se reuniam, olha essa que bonita, aquilo ali. Diz né? muito isso. Sobre... Então, isso diz muito sobre a música. E o Villa-Lobos, ele pegou os nossos temas brasileiros e foi construindo ao exemplo de Bach. Ok. Tá? Então as baquianas, por quê? Porque tinham vozes, tinha uma malha mais rebuscada, a história da harmonia, né? Villa-Lobos, assim como Bach, teve mais de uma esposa, mas eles não eram polígamos, se tornaram viúvos e depois casaram novamente. No caso do Villa-Lobos foi uma separação mesmo. E uma das esposas de Villa-Lobos, que era pianista, ela falava que ele escrevia música de piano tão difícil porque ele não era pianista, então ele não sabia, porque ele era um grande violoncelista. Ele não sabia coisa tão complexa que estava fazendo aquilo ali. Quão difícil seria executar. E hoje, por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, em Boston, eu encontrei um livro de Villa-Lobos, foi o primeiro livro que eu comprei lá em Boston. A gente sabe que os Estados Unidos nascem em Massachusetts, né? Uhum. Então, o primeiro conservatório da América é o New England. E lá, em frente ao New England, tem uma livraria fantástica, e eu achei lá um livro sobre as principais obras de Villa-Lobos. Então, ele pegou o Trenzinho do Caipira. Todo mundo conhece o Trenzinho do Caipira. Quem é erudito e quem é uma pessoa que não gosta da música erudita. Né? Mas Villa-Lobos não usava só disso. Ele pega as canções de roda. Que lindos olhos tem você. Né? O meu coro infantil na escola que eu dirijo, Toledo de Moraes, cantou nesse semestre obras de Villa-Lobos. Então, é o benefício de Villa-Lobos para nós. Que joia. Eu tinha numa sequência aqui uma pergunta que a gente já acabou entrando no contexto, né? Que nessa correria absurda que a gente vive hoje em dia, né? Nesse estresse, nessa cobrança, esse excesso de estímulos que até você aprender a filtrar e usar, porque isso é o que nós temos na rotina do dia a dia hoje, né? Pensar então como é que essa música pode fornecer um espaço para a gente ter uma pausa, uma contemplação. O olhar para si próprio acaba, então, você já respondeu isso há pouco, quer dizer, entra na história também da melodia. Isso. Né, você mesmo citou aquela situação que, às vezes, eu já ouvi várias vezes, todo mundo já deve ter ouvido isso, você mais ainda, de que determinado tipo de música me deixa muito calmo e isso me incomoda, ou o inverso disso, né? Então, eu acho que esse contexto de usar a música ou sons, né? Hoje você já tem, não sei o quanto isso é efetivo, mas às vezes você tem vários aplicativos, né? Que olha, você tem o som da cachoeira, o som da chuva, o som do oceano para você usar em momentos de meditação. Aí você escolhe aquilo que te agrada. Então eu acho que é nesse contexto, né? Reforçando então eu vou chamar aquele poder porque realmente é uma força associada a um dos sentidos, né? Que nós temos, que inicialmente é a audição.
né? Porque para um músico ele é mecânico, porque você está ali tocando, seja lá o instrumento que você está tocando, você tem uma sensibilidade tátil, e isso vai ajudar nas circuitarias neurais para que aquilo te dê uma emoção, uma melhor execução, enfim. Então, de fato, sim, existe uma relação muito forte entre a música com o nosso sistema nervoso, nossas emoções, nossos pensamentos e nosso aprendizado, né? Então, eu acho que, independente de você saber tecnicamente o que é uma harmonia, o que é um ritmo, eu acho que gostar da música, ela vai te influenciar. O senhor falou muito bem, mesmo que você não saiba definir isso, você vai ser influenciado por isso. Por exemplo, há uma amiga que me contou que, há anos atrás, ela assistiu uma cirurgia de cérebro em um hospital de renome em São Paulo, em que a anestesia era a música Clair de Lune de Debussy. Dado tão alto nível de relaxamento que essa música proporciona a uma pessoa. Certo. Né? Eu mesmo sendo músico, sendo pianista, tocando Debussy, eu não tinha coragem de deixar operar minha cabeça só ouvindo Debussy, né? Mas olha a que nível levaram isso. Então, você falou no começo da conversa que quando você estudava, você gostava de estudar com música, né? Eu gosto de estudar com música, mas talvez eu precisasse estudar com uma música mais animada, um rock dos anos 80, para me manter em alerta. Porque talvez se eu ouvisse uma música que me relaxasse muito, eu ia gravar, mas eu não ia ter muito tempo de vivacidade. Você sairia do foco, e eu é o inverso, eu gosto de estudar. Eu viajaria. Tá. Eu viajaria naquilo que aí também é uma coisa maravilhosa. Então eu penso que é o que o senhor disse, cada um de nós tem um estilo próprio, ou melhor, independente do estilo, vai influenciar em algum momento. Vai ter uma hora que eu vou precisar de uma música para me dar apetite. Certo. E vai ter hora que eu vou precisar de uma música para me acalmar, ter essa contemplação, talvez diminuir esse apetite. Nesse contexto também, Rogério, você acredita que a música ela pode ser um instrumento para a educação? E especificamente uma educação assim que eu posso chamar de mais profunda e significativa, né? Aquela educação com aprendizagem significativa, independente de qual seja a área, né? E que pode então ajudar as pessoas a desenvolver valores importantes, não só no contexto profissional, mas como ser humano. Empatia, disciplina, escuta. Você acredita, na sua experiência, que isso seja possível? É possível. Que a minha percepção, eu não tenho dúvida que isso é uma coisa importante. Que bom, porque de fato é. Existe um criminalista do FBI que diz assim, que aqueles que manejam o arco do violino não manejarão armas. Bacana e forte, né? Um criminalista. Por que ele chegou a essa conclusão? Talvez de analisar tantas coisas, as pessoas que ele via. E os que tocam piano jamais serão ladrões. Eu acho muito forte isso, né? Então, isso tem a ver mais com a nossa formação de caráter até do que a própria intelectualidade, porque a intelectualidade está provado. Como eu falei, a harmonia faz isso com a pessoa. É educação no sentido de humanização do ser humano de uma forma toda, isso, Exato. Uma forma mais holística. Então, o que eu penso? Que as pessoas que têm acesso à música desde cedo, elas são mais brilhantes em várias outras áreas. Por exemplo, a gente costuma dizer para as crianças que elas precisam cantar, né? Aquela criança que às vezes tem vergonha de falar, que não gosta de ler em público, e ela começa a cantar num coro infantil, ela vai perdendo aos poucos isso, né? Só que está no contexto didático, sabe que não serão poucos os alunos das melhores famílias, com as melhores oportunidades, que às vezes vão à frente defender um seminário ou falar alguma coisa e que tem toda a dificuldade de se expressar. Sim. Os que cantam não têm. Isso eu já percebi. Pergunta se o aluno tem. Ele tem uma desenvoltura melhor para aquilo ali. A música e o teatro. A música e o teatro. E pela psicologia são as duas coisas mais usadas para melhorar timidez, para ajudar nesse contato, né? E o canto e a música de uma forma geral, comprovadamente pela ciência, melhora
as ligações neurais do ser humano. As conexões. As conexões. É. Então, a música realmente faz isso em várias coisas. E na parte da formação também. Como a história da música é a matemática. Isso, eu queria perguntar para você, o ritmo, né? Associar o ritmo com a matemática. Eu, quando estudante no primeiro grau, 7ª série, eu me achava muito ruim em matemática. Passava até bem, mas eu me achava ruim, porque eu queria mais. A régua era mais alta. Mas hoje em dia, eu vejo que a música é matemática pura. Né? Sábado passado eu estava ensinando um noturno de Chopin para um aluno, excelente aluno, Jonas, e numa mão havia 2 notas, pá, pá, e nessa mão pá, pá, pá. E como juntar isso no mesmo corpo? Aparentemente isso é uma coisa fácil, é matemática pura. Então, quer dizer, a música não influencia só na fala, na hora de ler, na hora de entender um texto, mas ela ajuda também no raciocínio, na divisão espacial, que a matemática faz isso. Né? Eu acho que o Brasil, a gente, acho que com certeza, muita gente faz isso, mas a gente acho que divulga pouco, mas às vezes quando você pega alguns trabalhos na área de educação básica, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm esse hábito de produzir, divulgar, o que é muito importante, né? A associação da matemática na formação, né? Exatamente na formação, no ensino básico, né? Tem até a Khan Academy, uma academia que um indiano fundou nos Estados Unidos, e ela está distribuída pelo país todo, e que tem muita relação da música. Eu não sei dizer se existe uma disciplina na grade da garotada para que haja música, mas que existe os resultados mostrados que aqueles estudantes, aquelas crianças que fazem música, o rendimento diante desse monstro, né, que é a matemática, para muitos, é muito significativo. Né? Então, e acho que não só, né, que pensando no desenvolvimento educacional, às vezes a gente passa por momentos na formação que você tem determinadas disciplinas, determinadas atividades que você ainda não entende, né? Mas por isso que aí eu trouxe a ideia de quando você pensa que você já é um adulto e aquele aprendizado já é significativo, você entende por que você está fazendo aquilo e consegue perceber os benefícios que aquele aprendizado te traz, né? Então eu acho que é a hora que você mesmo disse, né? Que se você entendeu que a música trouxe para você aquilo que só a matemática não estava conseguindo fazer sozinha, eu acho que isso é um ganho e acabou. Você entendeu, você aprendeu significativamente, você tem uma memória de longa duração e isso para o aprendizado isso, quando a gente pensa nos povos antigos, sumérios. Muito lá atrás. Muito antigo. Milênios. Aí vamos chegar um pouquinho mais para cá, os egípcios e depois os gregos. 3 povos que são importantes. Suas civilizações são muito importantes, né? Os sumérios eram bons de matemática, de astrologia, né? A gente tem relato da música deles. Poucos, mas temos. Tem. E aí você consegue fazer essa relação? Isso, aí você chega no Egito, né? Na antiguidade, uma das poucas coisas que o homem dominava era a matemática, a aritmética. A música estava lá. Estava lá. E os gregos? Aí, com os gregos vem filosofia, vem a sedimentação da matemática, da física, né? Os conceitos pitagóricos, homéricos. Então, começa o teatro, começa tudo. O que está junto com isso? A música. E o teatro. Então, eu acho que se a gente pensar nessas 3 civilizações, a gente vai ter certeza que a música realmente está presa nisso daí. Isso é muito bacana. Quando a gente pensa, por exemplo, muitas vezes se pensa que a música de orquestra, eu queria que você falasse um pouquinho dela, que você tem uma experiência bacana, é algo um pouco distante do público. E como é que é possível aproximar essa linguagem, né, da música de orquestra para a população e torná-la mais acessível e fazer disso também uma oportunidade de uma melhora de qualidade de vida? Eu vou falar uma coisa aqui para a gente poder linkar com coisas que nós já falamos quando
você me disse que aquele tipo de música é importante para determinadas culturas. Qual que é o grande problema da orquestra, na minha opinião? Não é que as pessoas não gostam da orquestra. Às vezes não conhecem. Às vezes não conhecem, às vezes não têm acesso. Isso. Não conhecem por não ter acesso. Por né? não ter acesso. Isso. Né? Quando eu era criança, a gente assistia primeiro pela televisão, no Rio de Janeiro, o maestro Isaac Karabichevsky, que para mim é um semideus. Eu lembro esse nome muito forte de ouvir. Não é mesmo? Isaac Karabichevsky. Ele tinha um projeto Aquários, que todo domingo tinha a Orquestra Sinfônica Brasileira em algum lugar do Brasil, específico, e principalmente no Rio de Janeiro. Tá? Eu estudei educação musical no UFSCar também. E um dos trabalhos que eu fiz em 2009 foi uma pesquisa sobre as orquestras no Brasil. E naquele ano tinha sido detectado que o Brasil tinha 114 orquestras. Um país de dimensões continentais Imenso. ter 114 orquestras. Se eu dividisse por 20 estados, dava pouco mais que 20, que 10. Né? Nem isso, daria 5. Duas, 5. Agora, se eu pouco, pensar em pouco. 23 estados, 25 estados e Distrito Federal, se eu dividisse 150, ainda não chegava a dar 5 para cada estado. Então, nossa população não tem acesso tanto à orquestra assim. Hoje, muito mais. E o que a gente estava falando há pouco, né, antes de começar a gravar, você disse que tem estados nos Estados Unidos que tem mais do que o Brasil inteiro, do que esse número de 114 que tinha nessa época. Agora, essa é a primeira coisa que eu acho ruim. E aqui vai já uma crítica para as secretarias de cultura, inclusive para o município de Araraquara. Né? As pessoas querem investir na periferia, vão fazer uma oficina de pagode. Importante, muito importante. Mas será que a formação do eu nesses lugares, num bairro mais simples, a pessoa já não vai tocar pagode naturalmente, até sem ter nenhum tipo de instrução? É uma pergunta interessante. Uma pergunta. Será que não valeria a pena eu levar para essas comunidades mais humildes, que não têm acesso a isso? Porque uma coisa é eu comprar um violão, outra coisa é eu comprar uma tuba sinfônica. Eu dar oportunidade dessas pessoas fazerem. E outra coisa, o porquê que as pessoas não têm tanto acesso ou têm alguma diferença com a orquestra. A gente falou que Bach pegava as músicas do povo dele e transformava nas grandes obras musicais. O Villa-Lobos também fazia isso. Agora, eu vou lá, pego uma música de um compositor, Smetana, por exemplo, e boto para um povo que nunca ouviu aquele tipo de música, vai ser muito distante da realidade dele. Sim. Agora, se eu pego como Villa-Lobos, um trenzinho do caipira, que tem elementos brasileiros, que tem sonoridade brasileira, que tem ritmo brasileiro, e boto no meio de um monte de outras músicas, dos grandes gênios da música, que Villa-Lobos eu disse que é um dos principais da história da música, e boto uma coisa brasileira, será que eu não vou chamar a atenção dele? Sim. Então, a orquestra está distante das pessoas, não só porque as pessoas não têm acesso a elas, mas porque quando têm acesso a elas, colocam uma coisa que ainda é não tão digerível para ele. Nós sabemos que nós estamos numa comunidade acadêmica, que temos professores do mais alto nível. E ainda assim, pode ser que algum desses de mais alto nível intelectual e de conhecimento, de forma geral, não tenha tanta apreciação por uma música que não diz nada para ele. Exatamente. Quem dirá uma criança... E tudo bem. E tudo bem. É. E quem dirá uma criança que nunca teve acesso àquilo, a não ser que ela tenha realmente dentro de si uma paixão tão grande pela música, ela vai se apaixonar por uma coisa completamente distante do seu mundo. Como professores, a gente sabe que a pedagogia cuida do ensino de criança e a andragogia do ensino dos adultos, né? Mais ainda na andragogia do que na pedagogia, nós precisamos partir de onde está a pessoa. Sim. E o entorno dela. O entorno dela. Isso é importante. Então, se eu pego uma música, que seja lá um pagode, que seja uma música sertaneja, e coloco isso num arranjo orquestral, eu vou já falar a língua daquela criança, daquele senhor, daquela senhora, para uma coisa que tem a ver com ele.
que ele vai, como o senhor disse, vai jogar ele no entorno. E aí a música vai ter mais significado de eu colocar simplesmente o desconhecido e querer empurrar a goela abaixo. Então aquela história de que as pessoas não gostam de orquestra, primeiro não é verdade. Toda vez que fazemos concerto da Uniara, nós temos disputa de ingressos. O maestro, tem sido feito, tem pessoas como você que tem essa preocupação, esse olhar e fazer esse trabalho? Fazer com que a orquestra chegue para determinados locais, para determinadas comunidades, no contexto daquelas pessoas? Tem. Tem. Tem, por exemplo. Ou seja, sempre então há a esperança, a luz no fim do túnel. Por exemplo, a gente ouve dizer que a Colômbia e Venezuela, em alguns momentos da história delas, eles foram os que mais forneceram músicos no tempo moderno. Uhum. Porque um professor velhinho, quando rapaz, tinha esse sonho de levar música para todo mundo. E criou no sistema de educação. Eu já procurei Câmara Municipal de Araraquara, já procurei secretárias de educação de mais de um governo, tanto da linha de esquerda quanto da linha de direita, porque eu acho que a educação musical não merece estar circunscrita a nenhuma plataforma política. É a formação. Eu já procurei a secretária de Cultura e a gente procura dizer isso. Porque, por exemplo, o Coral Uniara, nós cantamos no teatro, mas cantamos em escola, cantamos em centro espírita, cantamos em igreja, cantamos na praça pública. E todas as vezes, professor, que o coral se apresenta, eu recebo um telefonema no outro dia, ou um contato, ou um e-mail de alguém dizendo como eu faço para ingressar no coral. É a música, ela vai para qualquer lugar. Então, se a gente tivesse essa visão de levar a música para todo mundo, né? Eu tenho uma escola particular de música e eu fico triste com isso, porque eu queria ter uma escola que fosse municipal, que fosse estadual. E que tivesse o acesso para todas maior as pessoas. Para todas as pessoas. E você começa, não que seja limitante, eu acho, eu vou falar uma coisa aqui. Que meu alcance é pequeno. Tecnicamente, eu acho que você pode procurar a música no sentido de aprender. Vamos supor, eu tenho 55 anos, vou me aventurar a aprender a tocar piano. E vai aprender. Posso aprender, né? Mas quando você faz isso na base, né, quando você consegue plantar essa sementezinha, né, dessa importância da música no contexto da formação do indivíduo, né, e eu sempre costumo dizer que o meu maior patrimônio sou eu. Então eu tenho que cuidar bem de mim, porque se eu não cuidar bem de mim, eu não serei um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Então quando a gente consegue implantar ou mostrar para crianças ferramentas que vão, com certeza, ajudá-las a ter uma boa formação, não vai ter jeito das coisas não darem certo. Então, a medicina, eu acho que na infância, na criança, esse efeito é maior, é mais forte. Ele é mais intenso. Isso. Com uma possibilidade de longevidade, duração e propagação, né? Vai replicar. Na medicina, os estudiosos do cérebro, para mim são os médicos mais... Todos são importantes para mim, mas os que eu admiro demais são esses, né? Eu costumo dizer que mexe com o nosso quartel-general. Eu acho aquilo mágico. Eles dizem, eu não sei porquê, não tenho esse dado, preciso me aprofundar, que existe uma janela musical dos 3 aos 10 anos. Olha só que coisa fantástica. Eu já disse em algum momento aqui hoje que a partir da 24ª semana de gestação, a criança já começa a identificar os sons musicais. Quando a criança nasce, 6 horas depois dele estar no mundo, dizer aqui, esse mundo aqui fora, ele identifica os sons que ele ouvia lá na barriga da mãe. Tá. Olha que coisa fantástica. Agora, dos 3 aos 10, a janela da música. Diz que abre uma janela para a música que vai fechando. Então, isso que o senhor falou, tem estudos científicos sobre isso. Que a criança, quando aprende... E existem outros estudos que dizem do maior número de gênios por crianças terem sido submetidas à música. Ao estímulo musical.
mais cedo possível, a partir dos 2 anos de idade, 1 ano de idade. Quando a gente fala de desenvolvimento do sistema nervoso central, né, do cérebro, esse desenvolvimento, ele finalizar é uma coisa que se usa muito entre aspas, porque existem alterações, o tecnicamente chamado de plasticidade neural, sináptica, isso acontece a vida toda. Mas essa ideia de, entre aspas, finalizar o desenvolvimento até o início da segunda década de vida. E naturalmente, lá nessa infância, com certeza, essa parte que você falou aí da janela, né? Porque em várias áreas do cérebro a gente tem momentos em que eu posso ter um aumento do que é chamado de circuitaria neural, ou seja, um neurônio, uma célula se comunicando com outra célula, usando substâncias químicas, os neurotransmissores, e tem momentos que você tem podas, chamadas de podas neurais. Então, muito provavelmente, áreas do cérebro que essas pessoas estudam associadas à música, nesse momento, seria, vamos dizer assim, o melhor momento. O melhor momento para isso. Eu falei sobre crianças que a maior incidência de genialidade é comprovado com crianças que foram submetidas à música desde cedo. Fizeram pesquisas no mundo inteiro com crianças, e um grupo deles tinha música e tinha informática. Uns tinham música, línguas. Música, língua e esportes. Música, língua e esporte, hoje em dia que está muito na moda, a parte de mecatrônica. Ok. Em todos os grupos, os maiores QIs apresentados foram os da música. Isso eu acho que é muito bacana. É inegável, né? Aquela definição do direito que contra fatos não há argumentos, podemos usá-la aqui, nos apropriar dela também. Certo. Maestro, eu imagino que quando a gente fale de músicos, né, como em qualquer outra profissão, o treino, né, o estudo contínuo, o treino contínuo, fundamental, né? E como em qualquer outra situação, você imagina que eu posso tocar piano, você pode tocar piano, nós da mesma idade, não que sejamos da mesma idade, mas só um exemplo, e que praticamos o mesmo tempo. E você é gênio e eu sou uma pessoa normal. Gênio eu acho que é uma coisa, enfim, forte, mas né? é um adjetivo que se usa. Né? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu li num livro recente que eles falavam sobre os Beatles. Por favor, nada contra os Beatles, gosto muito, mas foi uma informação que eu li e que... falando justamente sobre os outliers, né, que inclusive é o título do livro, né, dessas pessoas que são diferentes, né, e aí a hora que foram para a música, teve obviamente vários, e escolheram falar dos Beatles. E aí ele destaca a ideia do Paul McCartney e do John Lennon como sendo do grupo os dois que tinham uma sensibilidade maior, um talento maior, seja lá o adjetivo que a gente vai usar, mas que eles tiveram um momento da vida deles onde é que ele quer chegar, que só ter talento não é importante, e eu concordo com isso. Então, ou seja, praticar. Né? E ele falava que teve um momento antes dos Beatles se tornarem os Beatles, que ele era muitas aspas, simplesmente uma banda em início. Eles iam com muita frequência em algumas épocas do ano para a Alemanha, e às vezes eles tocavam em locais na Alemanha 8 horas por noite, todos os dias da semana. Já pensou? Então, quer dizer, onde é que eu quero chegar de novo? Repetição, dedicação, esforço, comprometimento, e não... absoluta certeza que isso não é diferente para nenhum tipo de músico. Não. Né? E, naturalmente, também tem aqueles que são fora da curva. Né? Existem, mas a gente, na história da música, a gente tem duas pessoas muito próximas em termos de período. Né? É importante dizer uma coisa aqui, as pessoas falam música clássica. É um termo completamente errado. Deveríamos usar o termo música erudita. Erudita. Porque a música clássica é a música compreendida. Existe o termo clássico, mas a música clássica é a música de 1750 a 1827. Que é um período histórico, por esse nome. Por esse nome, tá? Como o classicismo, né? A música do período do classicismo, que é de 1750 a 1827. Com a morte de Beethoven, marca o fim do classicismo e o início do romantismo. É a transição, Beethoven é a transição. Então, nesse período nós temos Mozart e Beethoven. Mozart, com 5 anos, dava recital e tinha uma desenvoltura muito grande.
o Beethoven ficava nervoso. Diz que o pai dele batia nele. Há especulações que ele ficou surdo porque o pai bateu tanto que ele acabou ficando surdo. Certo. Né? Por quê? Porque Mozart era brilhante, como você acabou de falar. Existem os gênios e existem os gênios. Quem vai dizer que Beethoven não é gênio? Beethoven, como eu já falei aqui em algum outro momento atrás, Beethoven modificou a construção do piano, da forma que ele escrevia. Um pianista pode tocar sonata de qualquer compositor clássico, mas ele não pode se formar em piano sem tocar uma das 32 sonatas de Beethoven. É obra... O trivium de um pianista é os estudos de Bach, os estudos de Chopin e as sonatas de Beethoven. Você pode tocar todas as outras coisas, mas para você ser um pianista, você tem que obrigatoriamente passar por isso. Beethoven, surdo, sem conseguir ouvir, escreveu ao mundo aquelas coisas maravilhosas, suas sinfonias. Né? Então, o treino, a gente diz na música que é 2% de inspiração e 98% de transpiração. O pianista diz que o piano é coisa muito ingrata. Você fica um dia sem tocar, o piano sente. O piano no sente. Segundo você já ele fica sente, chateado. O seu público sente, mas o primeiro dia que você ficar sem tocar, o piano sente. Você sabe que você falou uma coisa, só compartilhar, eu não entendo tecnicamente de música, mas para mim uma uma das músicas eruditas que eu acho, não tecnicamente, porque eu não tenho essa habilidade, é a Nona Sinfonia. E é Hollywood, mas tem um filme, A Minha Amada Imortal, que tem a cena final é sensacional, né? A hora que ele vai apresentar para o público a Nona Sinfonia, ele surdo, regendo, sendo ovacionado pelo público, e ele não estava escutando. E o público já lá em pé, aplaudido, e ele... Então, e a Nona Sinfonia, a base dela são 5 notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Fá, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Fá, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Ele constrói, talvez, uma das 3 principais músicas da história da música, que a gente tem ao lado disso, o Aleluia de Handel, né? E o Noturno de Chopin, que são referências. As referências. E poderíamos incluir nisso Jesus, Alegria dos Homens, de Bach. Tá? A base dessa música tem 5 notas. 5 notas. E assim, um papo para outro momento, porque não dá. O quão a gente vê, acho que independente de qual local do mundo, qual época da história, o amor e a religião sempre envolvido com música, né? Sim. A música embala o amor. Sim. E faz guardar na mente, mesmo sendo um papo para outro dia, mas eu vou dar uma palavra que eu acho que resume isso que o senhor disse de uma forma muito inteligente, né? A música embala o amor. Nós já falamos da história da emoção. Agora, quando a gente fala que os professores criaram fórmulas musicais para cantar, isso o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, dizia: ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cantos espirituais. A música era usada para isso aí, para a fé, da religião. E um ensinamento, educação. Bacana. Maestro, essa situação, né, atual da sociedade, em tempos de tecnologia, né, e muitas relações digitais, qual é o papel da arte e da música nessa preservação da humanidade? E eu tinha deixado essa pergunta aqui, mas a gente já meio que tangenciou isso. Será que talvez essa facilidade das telas do digital, da velocidade da informação, que tem um lado positivo, pode também fazer, porque quando eu imagino hoje, agora está todo mundo, a hora que você está vendo, às vezes você vê Reels ali, que ali não tem contexto nenhum de querer te ensinar, é só informação, né? E eu preciso de mais. Trazendo para a nossa conversa dessa música, essa vida, será que às vezes também, então, essa pergunta, né? Como é que a música nesse tempo pode ajudar na humanização do ser humano? E por outro lado, será que também essa tecnologia pode fazer com que eu, no meio onde eu estou, não interesse, eu estou falando meio no sentido de comunidade, de cultura, mesmo tendo outras opções, eu não tenho o tempo de tela, de conhecer outra realidade musical,
para eu ver que, olha, realmente eu continuo gostando da minha porque não gostei dessa. Ou, opa, isso pode ser uma coisa interessante, né? Inclusive pensando nas orquestras. O que você pensa sobre isso? Eu penso que a sua fala é muito inteligente e realmente pertinente ao nosso tempo. Por exemplo, quando eu era menino, quando eu era rapaz que estudava piano, no Rio de Janeiro, a Rua Graça Aranha está aqui no centro do Rio de Janeiro, tinha o Conservatório Brasileiro. Eu atravessava a pista, tinha o prédio da Funarte. Aí eu voltava para trás um pouquinho, tinha o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional ali. Ou seja, Então eu gostava de ir lá. Eu não queria ir só na aula, porque eu saía do conservatório, entrava na Funarte, saía da Funarte, ia para o teatro, saía do teatro, ia na Biblioteca Nacional, saía da Biblioteca Nacional, na Cinelândia, do lado ali tinha a Associação de Canto Coral. você respirava, você via, você andava mais um pouquinho, estava tropeçava. a Escola de Música da FRJ. Então aquilo ali para mim era, além de achar uma cidade maravilhosa, linda mesmo, eu vivia com isso. Você estava na sua Mas Disneyland. o que eu quero dizer, o acesso que eu tinha, então eu, em casa... É um privilégio, foi um privilégio. Eu privilégio. estudava no livro o nome de um compositor, mas eu não tinha aquele livro daquele compositor, eu fugia para onde? Biblioteca. Para a biblioteca, eu falava, perguntava, ia lá procurar no nome do compositor e os responsáveis da biblioteca. Eu via aquelas principais obras, naquela época você tinha que anotar, e o técnico da Biblioteca Nacional, que xerocopiaria para nós, e depois, hoje em dia você vai lá no IMLCB, eu ia falar, site, exatamente, hoje está na tua mão. Está na tua mão. Em questão de segundos, 2 cliques está ali, então isso é uma vantagem bacana. Uma vantagem bacana. Então, quer dizer, eu valorizei porque eu passei por aquilo ali. Agora, hoje, estou revendo o repertório da Orquestra Uniara para o segundo semestre e coro para o segundo semestre. O que eu estou fazendo? Estou fazendo minha pesquisa, aí eu vou no YouTube, eu vou em outras plataformas, eu vou pesquisar, eu lembro aquilo que fazia. Então, você tem acesso a bibliotecas do mundo todo, na mão. Então eu acho que a gente teve um salto muito grande. Isso é bom, tá? Sim. Olhando por esse lado, é bom. Aí tem a IA. A IA, se você fala assim, ó, eu vou fazer uma música assim, que tem isso, quero fazer assim, eu tenho um aluno de composição que ele está fazendo... terceiro ano na Unicamp, tudo fruto aqui de Araraquara, viu, professor? Parabéns. No nosso trabalho, nós temos uma terminando regência na Unicamp, voltou para fazer canto, o outro fazendo composição e um outro ainda fazendo violino na Unital, em São Paulo. Então, o trabalho da Uniara frutificando aí nesse trabalho com música. E um dia ele estava falando para mim que ele tinha buscado num banco de dados sons para fazer uma composição. E eu fiquei muito bravo com ele na época. Eu falei, mas você está compondo, copiando alguma coisa de alguém? Olha só como eu estava com a mente fechada. E Tacanho não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Mas isso é ótimo, né? Aprender é ótimo. E aí, depois eu fiquei pensando, meu Deus, isso é uma ferramenta que ele tem. A ferramenta que eu tinha era entrar lá, pesquisar, ler, copiar. A dele, ele vai lá, ele baixa num banco de dados aquilo ali. E a IA hoje vai ajudá-lo a compor com aquilo ali. Então, eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. Sempre. Se eu uso tudo que a tecnologia me oferece, mas não acho que a música, acima de tudo, não podemos perder o tato do ser humano. Se isso responde à nossa colocação. O nosso maior patrimônio. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é assim, a gente pensa de uma maneira analógica em alguns momentos, porque nós fizemos a transição. Nós somos uma geração, eu acho que privilegiada por várias coisas, e uma delas é ter tido a oportunidade de ter essa transição. Né? Eu já comentei isso aqui uma vez, dentro da área científica, que o processo é o mesmo. O meu processo era ter a pergunta, ir para a biblioteca, achar referências, então eu precisava de artigos, eu chegava na biblioteca, selecionava fisicamente, xerox, às vezes não tinha isso, e às vezes eu demorava 15 dias, 20 dias para ter um artigo na mão e conseguir ler. Então hoje a gente consegue isso em 5 segundos. Se você sabe onde procurar, está ali. Né? Então, outra coisa que eu acho interessante dentro do que a gente falou há pouco, né? E não tem as pessoas que são diferenciadas positivamente, os gênios, mas não basta isso. Não.
você tem um contexto de ter também, estar no lugar certo, na hora certa. E essa hora certa pode se pensar, inclusive, em épocas. Né? Se a gente pegar dentro dessa discussão por tecnologia, se a gente pega hoje as mentes mais... as mentes mais importantes no campo de tecnologia digital, de computação, e você for analisar a época que eles nasceram, né? A época que eles nasceram e o momento de idade que eles estavam quando se começou a criar o Vale do Silício nos Estados Unidos. Então, quer dizer, posso ter tido gênios que estavam em outro momento histórico. Essa tecnologia, o resumo exatamente, o resumo você tem que prestar atenção onde você está, você tem que prestar atenção naquilo que você faz e que você quer fazer, né, para você conseguir traçar as suas metas, né? Você tem que prestar atenção o que você quer, onde é que você está ou onde está acontecendo aquilo que você quer. E infelizmente nem todo mundo tem essa possibilidade. Né? Você falou, esse raciocínio me surgiu agora exatamente pelo que você falou. Né? Imagina você chegando numa capital que respira arte, respira música, e num grupo de 3, 4 quarteirões, não sei se é isso, você ter esse conjunto de estruturas e pessoas ali que poderiam te ajudar. Né? Exatamente isso. E hoje continuam ali. Né? Não sei em que condições, mas ainda com a tecnologia junto. Eu ainda acredito que alguns desses ambientes hoje seja talvez menos frequentado que no passado, porque alguns pensam que a tecnologia vai substituir. E quando o senhor acabou de falar, pode estar ali, tudo aquilo e ainda mais com a tecnologia trazendo. Já no final de quando eu ia na Biblioteca Nacional, estava sendo tudo digitalizado. Sim. Então aquela partitura que eu pegava, que foi uma doação de um pianista tal, que morreu há tantos anos, que estava numa condição ruim, agora está tudo digitalizado e quando eu imprimo vê uma coisa... Facilidade. E isso é uma maneira maravilhosa de divulgação. Mágica. Rogério, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu agradeço demais o seu tempo e essa enxurrada de cultura e de história que você nos trouxe. E se você gostou desse episódio, se é um tema que te agrada, por favor, se inscreva no canal, divulgue e deixe suas críticas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigadão, Eu que agradeço. Foi um prazer.